Funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina paralisaram as atividades por falta de pagamento de salários e 13º. Bolsonaro aproveita a live para agradecer presidente Michel Temer. Aprovado o parcelamento da dívida do Criciúma Prev. Anunciado o horário especial de verão do transporte público de Criciúma. Frutas natalinas ganham espaço nas ceias de final de ano. E na série retrospectiva 2018, vamos conferir os principais fatos ocorridos no esporte mundial. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 19 de dezembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina paralisaram as atividades nesta quarta-feira. Os trabalhadores estão sem receber os vencimentos de novembro e também o 13º. Funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina, em Criciúma, estão novamente em greve. Desta vez, os profissionais não receberam o pagamento de novembro e o 13º salário. É um problema recorrente, né? Se o sindicato não vem para a porta do hospital, não há o pagamento. Ou ele é pago parcialmente ou a atraso. Então, todos os meses tem sido essa constante de estar vindo buscar os direitos dos trabalhadores para poder estar aí sendo cumprida a folha mensal. E nesse momento, além do atraso na folha mensal do pagamento, ainda nós não tivemos proposta nenhuma a respeito do 13º, né, que não foi pago nenhuma parcela, já passou o prazo e não há nenhuma proposta nesse sentido, nenhuma previsão desse pagamento. Trabalhadores também que já saíram de férias não receberam o valor das férias, então a situação é bastante crítica, né, com relação a isso. Os atrasos, eles têm sido frequentes. Desde que essa empresa assumiu a Casa de Saúde do Rio Maina, a gente vem sempre, quase mês a mês, aqui para poder estar garantindo os direitos dos trabalhadores. A Casa de Saúde do Rio Maina é administrada pelo Instituto de Saúde e Educação Vida, o ISEV. Conforme a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, desde que assumiu a gestão, o Instituto não tem cumprido com uma série de obrigações que vão além do salário dos profissionais. É mais um problema com a Casa de Saúde do Rio Maina, pelo ISEV, que é o não depósito do fundo de garantia, né? E cabendo ao trabalhador a entrar com ações judiciais para poder estar revendo esses direitos, né? E a gente sabe que entra com ação e não tem como executar porque a empresa não tem dinheiro para pagar. Atualmente, a instituição conta com 25 profissionais e 11 pacientes internos. Com a paralisação, apenas alguns funcionários estão trabalhando para manter os atendimentos essenciais. A adesão à greve foi 100%. Hoje nós temos, pela informação que me passaram, 11 pacientes internos e temos 2 enfermeiras e uma recepcionista, né? Ainda durante a manhã, logo após o início da paralisação, o Sindisaúde recebeu a informação da diretoria do Instituto de que o pagamento referente ao mês de novembro seria feito no dia 27 deste mês. A proposta foi apresentada aos funcionários em assembleia no início da tarde. A assembleia deliberou pela manutenção da paralisação até o repasse dos salários, férias e 13º. Referente à proposta deles de até o dia 27 de dezembro estar efetuando o pagamento da folha mensal e nenhuma proposta, nenhuma previsão referente ao 13º. Hoje eu acredito que a única solução vai ser a transferência desses pacientes, se não houver o cancelamento da greve. Se a greve continuar, vai ter que haver transferências. O presidente eleito Jair Bolsonaro transmitiu uma live nas redes sociais. Bolsonaro aproveitou para agradecer ao presidente Temer por assinar a extradição de Cesare Battisti. O presidente eleito Jair Bolsonaro não teve agenda oficial hoje. Pela tarde, ele visitou o Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro. No início da noite, por volta das 7 horas, o presidente eleito fez uma live no seu perfil do Facebook para conversar com seus seguidores. Bolsonaro falou de diversos temas. Não é de hoje, desde quando Cesare Battisti era discutido a sua permanência ou não no Brasil, a tua condição de exilado, já criticava a permanência dele aqui. E estava morando aqui em Cananéia, Vado Ribeira, aí no estado de São Paulo, quando o senhor ministro Fux cassou a liminar e deu poderes, né, ao que o senhor presidente da República atual, Michel Temer,
ou nós no futuro, né, pudéssemos decidir se daríamos ou não asilo para ele. O Temer se antecipou, parabéns ao presidente Temer, e via decreto, então, decretou a extradição do Célio Battisti. Está foragido. Onde ele está? Está com algum companheiro ou fora do Brasil. Já no gabinete de transição, o dia foi de muito trabalho. A equipe se prepara para uma reunião nesta quarta-feira, encomendada por Bolsonaro aos seus 22 futuros ministros, para que eles apresentem uma lista de sugestões das primeiras medidas que pretendem implementar no início do ano que vem. Segundo o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a ideia é que o governo comece a todo vapor, cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral para atender às expectativas da população em relação ao mandato de Jair Bolsonaro. Essa reunião será a primeira do presidente eleito com o time do primeiro escalão completo. Algumas das medidas que devem ser implementadas na área econômica foram defendidas nesta segunda-feira pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, durante um evento para empresários e políticos na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Com foco em cortar gastos públicos para ajudar as contas do governo, Guedes defendeu cortes no chamado Sistema S, que engloba organizações do sistema produtivo, como SESI, Senai, SESC, entre outros, que investem em capacitação, lazer e cultura para trabalhadores. De acordo com o futuro ministro, as reduções devem ser de 30% a 50%, dependendo da situação de cada empresa. Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o Sistema S? Tem que meter a faca no Sistema S também. Vocês estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual. O almoço é bom desse jeito, ninguém contribui. Eu acho que a gente tem que cortar pouco, para não doer muito. Se tivermos interlocutores inteligentes, preparados e que queiram construir, como Eduardo Eugênio, a gente corta 30%. Se não tiver, é 50%. Só nesse ano, o sistema já movimentou mais de 17 bilhões de reais. Dinheiro repassado pela Receita Federal, que é arrecadado a partir de contribuições sobre a folha de pagamento das empresas. O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, que administra os recursos do Senai e do SESI no Rio, comentou a declaração do futuro ministro. Acho que todas as organizações, instituições do Brasil, privados ou públicos, merecem uma revisita para melhorar seus custos. O ministro, ao mesmo tempo que diz que quer cortar no orçamento dos S, diz que não quer prejudicar as coisas que dão certo, escolas que estão funcionando, entregando mudança de vida para as pessoas. Paulo Guedes disse também que vai rever a concentração de dinheiro no Caixa da União e redistribuir para estados e municípios, mas que para isso vai precisar do apoio deles para aprovar reformas como a da Previdência. Se não apoiar, eu não tenho o que dar para ele. Vai apoiar a reforma? Não, não vou não. Foi um prazer te conhecer. Vai lá pagar a sua folha. O que eu posso? Não posso ajudar? Como é que eu vou ajudar alguém que não está me ajudando? Tenho o maior prazer em ajudar. Toda reforma que tiver, eu quero fazer questão que o dinheiro vá para estados e municípios. Agora, me dá a reforma primeiro. O futuro ministro da Economia também voltou a defender a capitalização da Previdência, mas já deixou claro que não é o momento para essa medida ser aplicada no país. Segundo Paulo Guedes, a atual Previdência ainda tem encargos muito altos que acabam fazendo a economia destruir outros empregos para gerar novos. Ele afirmou que o sistema de capitalização só será discutido no futuro e que, por enquanto, a ideia será atualizar o sistema de repartição, que é utilizado atualmente no Brasil. Hoje, a futura ministra da Agricultura informou por meio de nota os nomes de 6 secretários que trabalharão no governo de Jair Bolsonaro. Conforme a assessoria, o ministério terá novas atribuições e absorverá estruturas de outras pastas, como Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Casa Civil. Entre as secretarias, uma será voltada para a agricultura familiar e outra para a pesca. Entre os secretários do ministério está Nabhan Garcia, que chegou a ser cotado para assumir a pasta. Agropecuarista, técnico em zootecnia, Garcia é presidente da União Democrática Ruralista. Também serão secretários no Ministério José Guilherme Leal, Secretaria de Defesa Sanitária, Eduardo Sampaio Marques, Secretaria de Política Agrícola, Orlando Leite Ribeiro, Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Jorge Seife, Secretaria de Aquicultura e Pesca,
Fernando Henrique Colman, Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Também nesta terça-feira, o futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, esteve com o atual ocupante do cargo, o General Sérgio Etchegóin. Em coletiva, Etchegóin falou sobre o esquema de segurança para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, por conta das ameaças ao capitão da reserva do Exército, ainda não há definição sobre o desfile em carro aberto. A esplanada dos ministérios ficará fechada para entrada de veículos. Quem quiser acompanhar de perto a posse deverá passar por revista policial. De acordo com Sérgio Etchegóin, 4 pontos ficarão distribuídos no gramado, aqui na parte central de Brasília. O local ficará interditado a partir das 0 hora do dia 30. O governo espera entre 250 e 500 mil pessoas acompanhando a cerimônia de posse. De acordo com o ministro, curiosos e simpatizantes de Bolsonaro não poderão levar para a esplanada dos ministérios garrafas, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, fogos de artifício, produtos inflamáveis, armas de fogo, objetos cortantes, drones, animais e carrinhos de bebê. O esquema de segurança para a posse começou a ser elaborado pelo governo do presidente Michel Temer em setembro, antes da vitória de Jair Bolsonaro nas eleições. O atual ministro da Segurança Institucional deixou claro que a principal preocupação é tentar eliminar o risco de um novo atentado contra o presidente eleito. Cada presidente, cada circunstância conduz a uma avaliação de risco. Nós nunca tivemos um presidente que durante a campanha tenha sofrido uma tentativa de assassinato. Isso nunca aconteceu. Isso sugere, obviamente, para quem é responsável pela sua segurança, cautela. Etchegóin também não confirmou se haverá atiradores de elite na esplanada. Não vou falar sobre os snipers, sobre as técnicas, sobre os procedimentos da segurança. O que eu posso, repito, é: a segurança será absoluta para o presidente, o vice-presidente, as autoridades e principalmente para o povo que estiver aqui. E ontem, os deputados, senadores e o governador eleito de Santa Catarina foram diplomados e estão aptos a assumirem seus cargos. O auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, foi palco da cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos pelo Estado na noite desta terça-feira. Autoridades de todos os poderes, familiares e convidados movimentaram as dependências do tribunal. A diplomação está prevista no Código Eleitoral e marca o encerramento do processo das eleições, que aconteceram em outubro deste ano. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória nas urnas e, a partir disso, os eleitos estão aptos a tomar posse. Quem presidiu o ato foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Ricardo Hesler. Durante o evento foram diplomados 40 deputados estaduais, 16 deputados federais, 2 senadores e seus suplentes, além da vice-governadora eleita Daniela Rainer e do governador eleito Carlos Moisés da Silva. O novo governador de Santa Catarina assume o mandato no dia 1º de janeiro de 2019. Já os senadores, os deputados federais e os estaduais, em 1º de fevereiro. A seguir, anunciado horário especial de verão do transporte público de Criciúma. Foi aprovado na última sessão do ano da Câmara de Vereadores o parcelamento da dívida do Criciúma Prev, o sistema previdenciário dos servidores do município. O parcelamento da dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Criciúma, o Criciúma Prev, foi aprovado nesta terça-feira, sem muita polêmica, por 11 votos a 5. A votação aconteceu em sessão extraordinária junto a outros projetos em pauta. Antes da votação do projeto, os vereadores precisaram votar o parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça.
De acordo com Júlio Kaminski, do PSDB, que preside a comissão, a proposta de parcelamento não passou pelo Conselho do Criciúma-Prev, como previsto em legislação. O parecer de inconstitucionalidade foi derrubado por 13 votos a 3, e desse modo a proposta pode ser levada à análise. 2 emendas foram ainda apresentadas pelos vereadores e colocadas em votação. As 2 foram rejeitadas. Vencidas essas etapas, o projeto foi colocado em discussão. O projeto de lei aprovado define que a dívida acumulada de abril de 2017 a dezembro de 2018 seja parcelada em 60 vezes, com primeiro vencimento no dia 20 do mês seguinte à assinatura do termo de parcelamento. A dívida em questão diz respeito aos valores não repassados pela administração municipal ao Criciúma-Prev nesse período. Aproximadamente 48 milhões de reais foram reparcelados. O prefeito Clésio Salvário, do PSDB, afirmou que o parcelamento é a iniciação do projeto de recuperação financeira do Criciúma-Prev, que, segundo estudos atuariais apresentados na audiência pública em abril deste ano, em menos de 7 anos não possuiria mais meios de manter seus beneficiários. O Departamento de Trânsito e Transportes de Criciúma confirmou que durante o verão os ônibus do sistema de transporte da cidade irão operar em horário especial. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O transporte coletivo de Criciúma vai funcionar com horários alterados a partir da próxima semana. O horário de verão, estabelecido pela Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT, e pela Associação Criciumense de Transporte Urbano, a CTU, entra em funcionamento no dia 25 de dezembro. A medida foi tomada pela Comissão de Estudos de Racionalização do Sistema de Transporte Público. O horário de verão, na verdade, é no mês de janeiro, que é um mês onde as escolas estão fechadas e há pouco movimento na cidade, junto com o decreto 1097 de 2017, onde estabelece os custos do transporte público coletivo. Diante disso, no mês do dia 25 de dezembro ao dia 3 de fevereiro, nós vamos estar implantando o horário de verão dentro do município. Ou seja, aquele horário de compromisso, que é o horário na parte da manhã, na parte do meio-dia e na parte da noite, não será mexida na tabela atual. Agora, aquele horário na parte do meio da manhã, no meio da tarde e no final da noite, esse horário ele vai sofrer alguma readequação. Todas as linhas de ônibus do transporte coletivo do município terão readequações, mas o diretor ressalta que em horários de maior fluxo não haverá alteração. Por isso, quem usa um ônibus para se locomover até o trabalho, por exemplo, não sentirá o impacto da mudança. Não vai sofrer impacto nenhum, porque, como eu já disse anteriormente, o horário de compromisso, que é aquele horário no início da manhã, que o trabalhador vem para trabalhar, ao meio-dia, ao qual o trabalhador se dirige para sua casa e volta para trabalhar no início da tarde, e à noite, no início da noite, final de tarde, esses horários não sofrerão alteração alguma. Por outro lado, a mudança deve gerar um impacto positivo em relação à economia. A readequação das linhas pode diminuir os custos do transporte coletivo, o que pode refletir futuramente no cálculo da tarifa, por exemplo. Diante dos custos, a racionalização, que é o decreto 1097 de 2017, aonde que foi feita a racionalização para que a gente possa ter um sistema melhor, um transporte público melhor. Os passageiros já podem consultar a nova tabela no site da Prefeitura de Criciúma, na página da Diretoria de Trânsito e na CTU. No site, na barra de pesquisa, está disponível o horário atual e o horário com alteração. Essas readequações, elas estão disponíveis no site da Prefeitura, no site da Diretoria de Trânsito, no site da CTU, na plataforma de embarque onde os ônibus ficam, dentro dos ônibus e também no aplicativo Movit. O aplicativo Movit é uma ferramenta muito importante, a qual o usuário sabe o horário que o ônibus vai sair e o horário de chegada do ônibus. Outra alteração prevista para os próximos dias é a extinção dos mineirinhos. As linhas, segundo o diretor, operavam com poucos passageiros, o que tornou inviável sua manutenção. Então, essa decisão ela foi tomada com o Conselho de Transporte. Os mineirinhos eles não têm passageiros suficientes para manter o mineirinho. Então, de conta disso, os horários do mineirinho eles passam a integrar também os horários das grades de ônibus do município de Criciúma. Todas essas alterações já têm data para serem colocadas em prática. Por isso, fique atento. A partir do dia 3 de fevereiro, volta a escala normal dos ônibus. Repito, o horário de verão é do dia 25 de dezembro ao dia 3 de fevereiro de 2019. A partir do dia 4, todos os ônibus passam a transitar normal dentro do município de Criciúma.
A expectativa para o aumento das vendas de frutas natalinas em todo o Brasil. Os comerciantes esperam um crescimento de 7%. Elas estão presentes em compotas e geleias e também deixam a mesa do brasileiro mais saborosa quando são usadas in natura. As frutas natalinas conquistaram espaço e hoje fazem parte da tradição. São muitas opções para deixar as receitas desta época do ano com um gostinho especial. Morango, damasco, cereja, kiwi, ameixa, uva passa. A lista é grande, mas Lúcia sabe bem aproveitar cada uma delas. Geralmente eu uso frutas nas tortas, em recheio e na massa mesmo. Na massa eu uso nozes, eu uso castanha, uso amendoim e nos recheios uso damasco, uso abacaxi cristalizado, uso tâmara também, que eu gosto bastante. Quer dizer, é a época também que a gente tem uma variedade maior nos supermercados, né? Então dá para aproveitar melhor e diversificar as receitas, né? Costuma também enfeitar a mesa com ameixa, uva? Sempre, sempre. Com as frutas mais secas para não minar aquela água, né? Aquela calda. Mas sempre eu coloco nozes na casca, algumas ameixas, cacho de uva. Aí eu já não uso desidratado, eu uso mais natural. Há quem procure um diferencial na ceia natalina. Para isso, as tâmaras deixam os pratos mais deliciosos. A banana passa também agrada os consumidores e a romã é indispensável para muitas pessoas. A lichia e a pitaia tornam as sobremesas mais sofisticadas. A Adriana prefere se antecipar na ida ao supermercado. Para ela, muitas frutas devem fazer parte da ceia. Uso bastante frutas, ameixa, figo. As frutas pernambucanas são maravilhosas, né? Graviola, pitanga, né? As frutas são os ingredientes preferidos da ceia de Natal. Elas fazem parte de muitas receitas e por isso esta rede de supermercado espera aumentar o número de produtos vendidos no fim de ano. Geralmente o pessoal procura muito, né, ameixa, passa, a fruta cristalizada, amêndoas, né, damasco. São as frutas mais procuradas, né? Geralmente para complementar o jantar, né, às vezes para sobremesa. Então o pessoal, nessa época natalina, as vendas aumentam bastante desse segmento, as frutas secas. Vocês fazem algum pedido extra, reforçam o estoque? Com certeza, né? Com certeza todos os anos, na época, quando chega o Natal, a gente reforça o estoque, né? Aumenta os pedidos, porque a demanda é bem maior do que o período normal. É um segmento que já vem crescendo, né? As frutas secas elas já vêm se destacando já dentro do nosso cenário. Durante o ano todo, mas quando chega a época Natal, final de ano, então pessoal, geralmente a demanda aumenta bastante. Como é que está a expectativa de vocês? Crescer em relação ao ano passado, em quanto mais ou menos esse crescimento? Então, as expectativas a gente está acreditando, né? Estamos acreditando aí, estamos otimistas, né? Acreditamos aí no crescimento entre 5% e 7% de um modo geral, né? No faturamento geral. A seguir, na série retrospectiva 2018, vamos conferir os principais fatos ocorridos no esporte mundial. Hoje, na série retrospectiva 2018, vamos conferir os principais fatos ocorridos no esporte mundial. Confira. Os Jogos de Inverno foram o cenário de uma aproximação histórica entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, palco do evento. A diplomacia foi a grande vitoriosa. Os dois países também anunciaram que vão buscar uma candidatura comum para sediar os Jogos Olímpicos de 2032. Os chamados Jogos da Paz tiveram a participação de mais de 2.900 atletas. A Noruega terminou como líder no quadro de medalhas. O ponto
ponto alto de 2018 foi o Mundial na Rússia. A fase preparatória para a Copa do Mundo começou com suspense no Brasil. Neymar sofreu no começo do ano uma lesão no 5º metatarso. Teve de ser operado e sua plena recuperação até o Mundial da Rússia era dúvida. Mas o craque se superou e viajou com a seleção em busca do Hexa. Neymar acabou criticado por cair demais em campo. Vítima de caçada, o autor dramático. Além disso, o emocional do jogador foi alvo de especulações após o craque cair em lágrimas depois da vitória por 2-0 sobre a Costa Rica. O Brasil acabou eliminado da Copa pela Bélgica nas quartas de final. Quem brilhou mesmo foi a França de Mbappé, que conquistou o bicampeonato depois de vencer a Croácia por 4-2 na final em Moscou. Festa dos Bleus em Paris e pelo mundo. Não deu para conter o choro. Os argentinos disseram adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final após uma goleada da França. Quem esperava um Lionel Messi decisivo assistiu a uma atuação de gala de Mbappé. E por falar em Argentina, o craque Diego Maradona começou uma nova aventura como treinador. O astro comanda agora o time Dorados de Sinaloa do México. Maradona terá muito trabalho pela frente. A equipe está na 2ª divisão do futebol mexicano. A FIFA, na premiação The Best, escolheu a atacante Marta a melhor jogadora do ano de 2018. Esta é a 6ª vez que a brasileira leva o troféu. No masculino, quem brilhou foi Luka Modric. O croata pôs fim a uma década de domínio de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nas premiações individuais, ao ser eleito o melhor jogador do ano. Modric também conquistou a Bola de Ouro 2018. A final da Libertadores entre o River e o Boca Juniors teve de ser disputada em Madrid depois que o ônibus do Boca foi atacado por torcedores do River em Buenos Aires. O River ganhou o Superclássico por 3-1 e conquistou a taça. 2018 foi marcado por uma grande perda no esporte. A tenista brasileira Maria Esther Bueno, ganhadora de 19 torneios de Grand Slam, morreu aos 78 anos. Em 20 anos de carreira, ela se consagrou campeã em 589 torneios. A luta das mulheres contra o assédio foi destaque no esporte. No Brasil, jornalistas esportivas lançaram a campanha Deixa Ela Trabalhar contra o assédio. Exercer a profissão na Copa da Rússia não foi fácil, principalmente para os repórteres. O Mundial também foi palco do chamado Me Too do futebol. O movimento Me Too, promovido e apoiado por grandes personalidades, denunciou as situações de assédio ou de violência sexual que as mulheres se veem submetidas no exercício profissional. E por meio do esporte, elas tiveram uma grande conquista. Na Arábia Saudita, pela primeira vez, foi permitido o acesso das mulheres a um estádio para ver um jogo. A permissão do reino muçulmano ultraconservador dá indícios de uma tímida abertura social. Parece pouco, mas já é uma grande vitória. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.